Bom dia, meus amados irmãos. Gostaria de meditar com os irmãos hoje na passagem que se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 ao 17. Colossenses 3, do 12 ao 17. Diz o seguinte a palavra de Deus: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que o fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Imagine a seguinte situação, meus irmãos. Um empresário encontrou um homem necessitado na rua, se aproximou dessa pessoa, viu as necessidades dela, ouviu sua história, deu abrigo, levou esse homem numa loja, comprou roupas novas, comprou sapato, providenciou comida, providenciou uma casa para esse homem morar, roupa, chuveiro quente, todas as despesas pagas por esse empresário. No entretanto, todos os dias, saindo para almoçar, esse empresário passa na rua e vê no mesmo lugar que ele encontrou esse homem, aquele homem ainda ali. Passaram alguns dias, ele percebe de que esse homem, na verdade, estava deixando aquela casa que ele tinha fornecido pela manhã, vestindo-se com as roupas sujas e velhas e voltava para o mesmo lugar em que ele estava mendigando. O que a gente pensaria se a gente visse uma situação assim? Que tipo de gratidão esse homem estaria demonstrando com os seus atos, fazendo dessa maneira? Que tipo de gratidão ele teria, considerando tudo que o outro fez por ele? Se a gente visse uma situação assim, ficaria claro que, de algum modo, esse homem não valorizava todo o esforço empregado, todo o custo pago por aquele empresário, aquela pessoa que havia estendido a mão para ele. No entanto, meus irmãos, a figura que nós temos nesse capítulo aqui, e no começo de Colossenses como um todo, é exatamente essa. Nós temos uma tendência de ignorar e sermos pouco gratos no nosso dia a dia pelo que Deus fez por nós. Se nós olharmos bem, nós veremos que, assim como esse homem, muitas vezes a gente, lavado pelo sangue de Cristo, resolve se vestir e gosta de se vestir com as roupas velhas e sujas. E é por isso que Paulo repete múltiplas vezes nesse trecho aqui a palavra gratidão. Note nos versículos. Versículo 15, finalzinho, sede agradecidos. 16, com gratidão em vosso coração. 17, dando por ele, Cristo, graças a Deus Pai. Então Paulo enfatiza a questão da gratidão aqui. Por quê? Se a gente olha no começo aqui, a gente tem o seguinte: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós fomos salvos por Cristo. Nós somos eleitos, escolhidos pelo Senhor, parte do seu povo. Nós somos santos, separados pelo Senhor. Somos amados pelo Senhor. E a gente ainda assim procura outros motivos para a nossa vida. Não deveria haver motivo maior para nos encorajar a viver uma vida plena, uma vida de acordo com o que Deus espera de nós, do que saber que o próprio Deus nos amou. O próprio Criador do universo não apenas nos criou, não apenas nos deu um conjunto de regras para viver e nos deixou aqui, não apenas deu corda no universo e largou e foi embora. Não. O Deus infinitamente maior, infinitamente mais santo, infinitamente mais sábio, infinitamente tudo, escolheu nos amar. E ele espera de nós o quê? Gratidão. Espera que nós vivamos uma vida para ele, jogando fora os trapos da nossa vida antiga. É isso que Paulo fala anteriormente no capítulo. As coisas da terra versus as coisas do alto.
As coisas daqui versus as coisas lá de cima. E isso consiste em quê? É o que o próximo versículo, o resto do versículo nos diz. Consiste em misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. E na nossa cabeça a gente vê uma listinha, parece o quê? Uma receita para ser salvo. Mas não. Isso nada mais é do que viver o caráter de Cristo, do Cristo que já nos salvou, em gratidão, vivendo a vida nova em gratidão a Deus. Então, a lógica do texto que segue é basicamente essa. Como Cristo fez algo por você, faça isso pelos outros, em gratidão. A vida cristã deve ser vivida em gratidão. Então, em primeiro lugar, se a gente olha para os versículos, no versículo 13 a gente tem o seguinte: nós devemos suportar gratos porque ele nos suportou. Olha o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que é suportar? Quando a gente fala, põe alguma coisa na parede, a gente põe um suporte. Por quê? Suportar é carregar peso, correto? Quando a gente fala de um suporte, é algo que vai carregar o peso. Suportar, quando a gente fala sobre outras pessoas, é aguentar algo que é custoso para você. E quantas vezes a gente não age de forma diferente, né? Quantas vezes a gente pensa e fala com a nossa boca: nossa, eu não suporto tal pessoa, que pessoa insuportável, né? E a gente às vezes tem essa coisa no nosso coração de fato, declarar que a gente não quer suportar alguém, porque essa pessoa é um peso para nós. Isso a gente age de modo indigno ao deixar de suportar as pessoas. Ah, tal irmão é insuportável. Pense aí no seu coração. Maior ofensa que alguém pode fazer para você. Maior ofensa que algum irmão aqui na igreja pode fazer para você. Ah, fez um desaforo, me ofendeu, me magoou, ofendeu minha família, fez alguma coisa. Pense como qualquer irmão em Cristo pode te magoar, ferir sua honra, ferir seu coração. Doído, não é? O menor dos nossos pecados ofende infinitamente mais a honra de Deus do que qualquer coisa que a gente possa pensar. Todo pecado que nós fazemos mancha a imagem de Cristo em nós, mancha a imagem de Deus em nós. Deus é santo e todo pecado ofende profundamente a sua honra. E quando nós cristãos que carregamos o nome de Cristo pecamos, nós colocamos vergonha no nome de Deus. E ainda assim, isso sendo custoso para Ele, Ele está disposto a nos suportar, a nos perdoar. Então, assim como Cristo nos amou, por causa disso nos perdoou, nós devemos perdoar os outros. Não é uma opção, é uma ordem. Nós devemos perdoar como fomos perdoados. Segundo lugar, o versículo 15, nós devemos buscar a paz, irmãos. Buscar paz porque Cristo já nos deu paz com Deus. Ingratidão porque Cristo nos deu paz com Deus. Versículo 15 talvez seja um dos mais mal compreendidos e mal usados na Bíblia, que é isso aqui: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Muitas pessoas vão ler esse versículo fora de contexto, isolado, e vão se eu sinto paz com essa decisão, tá bem, o coração tá tranquilo, estou com paz no coração, essa é a vontade de Deus. Esse é um modo muito simplista de enxergar esse versículo. Dentro do contexto, não é isso que ele quer dizer. Nem tudo que é paz no coração é correto. Os ímpios pecam muitas vezes com paz no coração. Estão em paz e pecando, vivendo uma vida devassa e em paz. Então, nem tudo que é paz do coração é correto. O que Paulo nos diz aqui é o seguinte: que todas as nossas relações devem ser pautadas buscando a paz que flui de Cristo e sua salvação. Buscando em viver na unidade que o versículo fala. A unidade de um só corpo de Cristo que nós fomos colocados. Então, isso nos traz que, em gratidão a Deus, nós devemos ser pacificadores. E será que nós temos sido pacificadores? Será que nós temos ativamente buscado a paz, a unidade da igreja? Isso a gente tem falado bastante nos pequenos grupos sobre a unidade da igreja. Será que nós temos sido gratos a Cristo por sua obra e por isso trabalhado para a unidade do corpo de Cristo? Quantas vezes a gente age de forma correta, mas egoísta? Quantas vezes a gente vive a nossa vida cristã sem pensar nos efeitos disso na vida do outro? Quantas vezes a gente permite que coisas pequenas, que são incomparáveis com as ofensas que nós
fazemos contra Deus separem a nossa comunhão. O Senhor nos chama para trabalhar pela paz e pela unidade do corpo de Cristo. Nós fomos chamados em um só corpo. E é nosso dever trabalhar por isso em gratidão pelo que Cristo fez por nós. Em terceiro lugar, nós devemos viver plenamente a mensagem do Evangelho de Cristo, gratos por nós termos sido alcançados. É isso que nós temos no versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Novamente, gratidão no coração. Quando nós somos de fato transformados pelo caráter de Cristo, transformados pela obra de Cristo, quando de fato nós jogamos fora nossas roupas velhas, nós jogamos fora os trapos imundos da nossa velha natureza, e somos vestidos com a nova natureza, com humildade, com bondade, com longanimidade, com mansidão, o que acontece é o quê? É esperado que a palavra de Deus ache morada nos nossos corações e haja um impacto no que nós fazemos. A palavra de Cristo não deve só habitar em nós, mas deve habitar em nós ricamente ou abundantemente, de forma clara, de forma distinta. Nós devemos estar encharcados da palavra de Deus. Essa é a ideia aqui. Esse é todo o sentido da vida nova, meus irmãos. A palavra de Cristo não é sobremesa. A palavra de Cristo é o prato principal. Nós devemos nos deleitar nela, nós devemos saboreá-la, devemos alimentar de todos os benefícios da obra de Cristo com fé por meio da sua palavra. E isso no aspecto comunitário, na comunidade, na nossa comunidade local, na nossa igreja, aparece como? Aparece em comunhão plena e santa. Um povo cheio da palavra deseja a comunhão, deseja caminhar junto, deseja aprender junto, instruir, exortar, louvar, aprender, ensinar de forma cuidadosa, ponderada, expressar a fé através dos salmos e cânticos. Essa é a expressão da unidade que nós falamos no versículo anterior. Em gratidão pela obra de Cristo, por ele ter morrido para criar para si um povo, é que nós devemos fazer essas coisas. E o versículo 17, meus irmãos, resume tudo o que foi falado aqui. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós, como cristãos, carregamos literalmente o nome de Cristo. Literalmente carregamos o nome de Cristo em nós. Isso não é pesado? Devia dar tremedeira nas nossas pernas de saber que nós estamos carregando o nome do Senhor do Universo. Saber que nós carregamos o nome daquele que é Deus. Se um diplomata que é enviado pelo Brasil para outro país tem cuidado com o que ele faz por estar carregando o nome do seu país, quanto mais nós deveríamos ter cuidado com como a gente age, tanto na igreja quanto fora dela, tanto na nossa comunidade local como fora dela, como nós agimos com nossos irmãos, como nós agimos com a nossa família. Cada ação da nossa vida consiste em representar quem Jesus é. Não há, irmãos, outra maneira de nós vivermos a vida cristã. A vida cristã. Porque pense, fazer o que Cristo mandou sem o nome dele é legalismo. Por outro lado, fazer coisas que Cristo não faria e supostamente colocar o nome dele é loucura. E fazer as coisas corretas em nome de Jesus, mas sem espírito de gratidão verdadeira, é uma fé fraca, uma fé débil. Então, no final das contas, nós devemos olhar a vida cristã como o caráter de Cristo sendo imputado e trabalhado em nós pelo Espírito Santo. E por isso, irmãos, a chamada desse versículo é bem clara. Tem algo a perdoar? Perdoe em alegria, porque Cristo já te perdoou de muito mais. Algo está impedindo a sua comunhão com algum irmão, alguma irmã em Cristo? Busque a paz com alegria, porque Cristo já nos deu paz com Deus e nos uniu em um povo só. Trabalhe pela sua igreja. Seja grato em instruir, seja grato em aprender, seja grato em exortar, seja grato em ser exortado, seja grato em cantar, em louvar ao Senhor. Isso é a chamada da palavra de Deus para nós. Viver em gratidão a vida cristã é jogar as tendências sujas da vida passada e aprender a viver a vida cristã de forma plena, grato por aquilo que Cristo fez para nós. A nova vida ela só é vivida plenamente, meus irmãos, quando ela é vivida em profunda gratidão
a obra de Deus em nós e isso reflete em cada ação, cada minuto da nossa vida. Deus nos abençoe para que nós vivamos dessa maneira.